A paz do Senhor, meus irmãos, é com prazer e satisfação uma vez mais estamos aqui, eu, seu irmão em Cristo, Toniel Félix, e estamos com a presença do nosso professor querido, amigo e Moab dos Santos. A paz do Senhor, professor Moab. A paz do Senhor, meu amigo presbítero Otoniel Félix. É sempre uma honra enorme estar com vocês, né, cooperando com esse trabalho tão importante, né, que é o podcast da EBD, em síntese, né? Podcast EBD em síntese. Isso. Esta aqui é uma realização da Assembleia de Deus aqui no estado do Rio Grande do Norte, que é presidida pelo nosso pastor-presidente, Martim Alves da Silva. E também tem a coordenação do nosso Departamento de Educação Cristã, DENEC, também coordenado pelo pastor Reinaldo Odilo. Professor Moab, antes de começarmos a lição de hoje, é bom lembrarmos, né, que os nossos amigos, ou irmãos, ouvintes, aqueles que nos assistem, nós vamos tratar hoje da lição do número 2, da lição de jovens, mas antes, porém, você não se esqueça de compartilhar esta mensagem, dar seu link, like, né, dar seu like, comente aí, comente, que será uma bênção para cada um de nós e isso vai fazer com que nós, aqui do outro lado, né, tenhamos a percepção de como está chegando esse trabalho até você. Amém? Então, nós estamos, professor Moab, com a lição de número 2. Hoje nós temos a lição número 2. Entramos agora em um novo trimestre, segundo trimestre aqui do ano 2025. A lição de número 2, da lição de jovens, vai tratar sobre Davi e a sua excelência no servir. Então, professor Moab, nós temos aqui três objetivos que a lição, ela informa que devemos alcançar, que é o primeiro, é conhecer as habilidades de Davi para realizar um serviço excelente. Nós temos um segundo, na verdade são quatro objetivos. O segundo objetivo é refletir a respeito da excelência de Deus em nós, mediante a sua presença, compreender a excelência de Deus em nós para cumprir as difíceis missões e identificar a difícil missão do jovem cristão. Então, cara professor, de início, de forma introdutória, o que você tem a nos dizer a respeito dessa lição de número 2, desse segundo trimestre de 2025? Davi, a excelência no servir, que o textual está em Isaías 41:10. Não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus, eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E a leitura bíblica em classe está em 1º livro de Samuel, capítulo 16, versículo 19 até o versículo 23, professor. Amém. Nós gostaríamos de iniciar falando para nossos amigos e irmãos que nos assistem agora, que embora tenhamos um título, né, que tem a palavra excelência, não estamos falando de uma pessoa perfeita, não estamos falando de uma pessoa infalível. Pelo contrário, ao ler a Bíblia Sagrada e conhecer sobre Davi, nós percebemos que ele, no decorrer da sua jornada, ele cometeu falhas, grandes erros, né? Mas havia algo em Davi que fazia com que o seu serviço fosse avaliado como excelente. E é nesta linha que nós estaremos tratando a partir deste momento. É compreender o que faz de um serviço este ser classificado ou avaliado como um serviço excelente, não é? Tendo em vista que nós estamos servindo ao Senhor, servindo a Deus. E se estamos servindo a Deus, o critério de avaliação precisa ser critérios coerentes com a vontade de Deus. Porque se você serve a alguém, você busca agradar aquele a quem nós estamos servindo. Então, se eu estou servindo a Deus, e na ótica divina, esse serviço, ele pode ser classificado como um serviço excelente, a pergunta que nós tentaremos responder no decorrer desses comentários é: o que torna meu serviço excelente? Tendo em vista que estou servindo aquele que é dono de todas as coisas, aquele que não precisa de nada, aquele que está cercado de anjos, o adorando, o servindo, né? Então, há sim uma possibilidade, há um caminho, e é para este convite que eu lanço você neste momento. Amém. É interessante a sua chamada, professor, a primeira observação, porque justamente faz com que entendamos o contexto da própria lição em si desse trimestre. Você observe que o tema principal é Davi, de pastor de ovelhas, a rei de Israel. Ou seja, Davi como pastor de ovelhas, Davi como rei de Israel. E a gente vai comentar mais para frente que não há uma diferença na pessoa em si deles, de Davi, diante de Deus, de ser um pastor de ovelhas ou rei de Israel.
Então, isso tem que ficar bem claro para que justamente identificamos hipocrisia, certo? Não significa dizer, como você falou, que aqui estamos falando de um homem perfeito, não. Tanto é que existem muitas falhas na vida deste homem. Mas essa lição vai tratar justamente sobre a pessoa deste homem chamado Davi. Que aí a lição também ela vai trazer um subtópico, na verdade, um subtema, na verdade, né? Temos o tema principal, ou poderia ser o título, e o tema, poderíamos dizer, né? Que seria fé e ação em meio às adversidades da vida. O caro aluno já teve a lição do número 1, que foi sobre Davi, escolhido e ungido pelo Senhor, que foi a lição do número 1. Então, lá foi tratado a respeito justamente dessa forma de escolha, como Deus escolhe as pessoas, fazendo uma distinção do que seria uma escolha arbitrária para a salvação do homem, de uma escolha de Deus para o serviço. São duas coisas diferentes. A lição de número 1 que tratou sobre isso, e justamente falamos sobre essa questão da. Isso aí entra o que nós chamamos de soberania divina, que a lição de número 1 tratou bem, e os irmãos que fizeram a lição número 1 já explanaram bem. Então, entramos agora na lição de número 2, cujo tema já falamos e diz a excelência no servir. Então, primeiro, coisa que devemos analisar aqui, professor, são duas situações. Já foi falado na primeira lição, acreditamos, né, que em cada classe, no Brasil afora, foi falado sobre si, a pessoa, o personagem de Davi, mas é bom lembrar mais algumas circunstâncias de quem era esse menino, Davi. E em uma segunda situação, a lição, nós podemos dividir ela em duas situações, professor. Didaticamente, você na classe pode fazer sobre um resumo da história de Davi, porque na primeira lição já foi feita, e o que seria esse servir diante de Deus na pessoa do próprio Davi, né? Então, em primeiro lugar, quando nós tratamos de Davi, nós vamos encontrar a pessoa do Davi como sendo conhecido, e a própria lição vai mostrar e como falamos aqui na lição de número 1, e a lição número 2 também trata, que logo no primeiro tópico, a respeito do currículo que ele tinha, que ele era um pastor de ovelhas, né? Davi, filho de um homem chamado Jessé, né? E quando falamos da linhagem de Davi, e falamos, professor, e é importante na lição, professor, frisar isso, porque nós estamos tratando de um personagem que, secularmente falando, né? Secularmente falando, até um tempo desse, na verdade, até um tempo desse era com mais, vamos dizer assim, veemência. Hoje já diminuiu mais a descrença, na verdade, com relação à existência, o personagem histórico do rei Davi e da pessoa de Davi, porque, segundo os arqueólogos, historiadores, se encontrava muita pouca, vamos dizer, muito poucos vestígios, na verdade, a respeito do rei Davi, certo? Então, isso é importante frisar. Inclusive, professor, eu convido que você poderia ver no trimestre passado as lições de Juvenis, que foi tratado sobre Davi. E nós também tratamos sobre ele, e nós mostramos que uma das inscrições mais importantes que houve sobre a descoberta, vamos chamar assim, de que Davi é um personagem histórico, foi a chamada Estela de Tel Dan. Foi encontrado uma estela onde é narrado, não é um relato do povo de Israel, mas do povo inimigo, né? Na verdade, naquela estela vai demonstrar justamente, professor Moab, o momento em que a chamada casa de Davi, ou dinastia de Davi, porque o termo lá é Beit Davi, ou seja, casa de Davi ou dinastia de Davi, vai demonstrar que há de fato uma dinastia de reis por parte justamente de Davi. Nas Escrituras Sagradas, em Gênesis 28, capítulo 38, versículo 29, vai falar a respeito dos ascendentes de Davi, que começa ali com Tamar, né? Na verdade, com Pérez, e depois, logicamente, 38 ou 29, vai falar a respeito de Tamar e Judá. Então, partindo do princípio, você vem retrocedendo, você vai chegar na pessoa de Boaz, Ruth, ok? Ruth 4,18 vai mostrar justamente ali que dali vem Jessé, o chamado Belemita, né? Porque é da cidade de Belém, que se ficar na cidade de Belém, na região de Judá, 16 quilômetros, por volta de 16 quilômetros de uma outra cidade que na época era uma cidade mais famosa, que era Ramá, né? Ramá era onde Samuel profetizava. Ou seja, havíamos ali o que historicamente nós estamos trazendo a descendência do homem, a ascendência, na verdade, né? Mostrando que Davi tem uma ascendência que a parte chegou em Boaz, Ruth, no caso esquecemos de Obed, né? Mas Obed também entra aí, você vai pegando e você, a partir desse momento, você vai conhecendo um pouquinho da história deste moço, cujo nome os estudiosos da língua hebraica dizem que significa amado ou amado pelo Senhor, porque Davi, ela tem uma peculiaridade, esse termo, esse nome. Se fôssemos traduzir para a língua portuguesa, professor Moab, nós teríamos literalmente teríamos um D no início e um D no fim. E esse som que nós chamamos de Davi com V, na verdade, era um som de I, seria Dawid,
Só que, posteriormente, o hebraico foi dando esse som de Davi na chamada letra Vav. Por que você está dizendo isso, professor? Porque nós estamos aqui em uma aula e eu quero que você compreenda um pouquinho da história desse rapaz, que nós vamos tratar mais um pouco. Então, Davi é aquela pessoa, aquele personagem que era amado por Deus. Inclusive, eu tenho um texto aqui de Atos, capítulo 13, versículo número 22, que Davi foi achado por Deus e Davi, ele não recebeu a unção, vamos chamar assim, de Deus, uma unção para servir a Deus, simplesmente lá no dia da sua, em 1 Samuel 16, no dia que Samuel foi ungí-lo como rei, não. Davi, Deus já olhava para Davi, o Senhor Deus já observava Davi desde a sua infância, porque ele diz assim: achei a Davi, homem segundo o meu coração, professor. Exatamente, né? É muito bom esse entendimento inicial e quando nós olhamos até essa ascendência de Davi, nós percebemos também que diversos detalhes fora do padrão aconteceram, né? E mostrando que a ascendência de Davi também teve falhas, né? Teve pessoas cometendo falhas, né? Essa própria situação de Judá e Tamar, né? É algo que meio que apresenta uma falha humana nesse contexto, mas que não atrapalha em nada o que Deus tem para fazer em sua soberania. Então, nós encontramos agora Davi, né? Davi, pastor de ovelhas. Davi, nesse momento, ainda de certa forma desconhecido. E mas você encontra Davi com os valores que caminhou com ele em toda a sua jornada. Então, antes de ser rei, antes de ser conhecido, vamos chamar assim, nacionalmente, né? Mas Davi, ele já tinha valores diante de Deus, ele já era conhecido por Deus no sentido de estar na presença de Deus. E me chama muito a atenção quando os funcionários de Saul, quando fazem menção a Davi, fazem menção de suas qualidades na aproximação com Deus, né? É importante a gente entender que há o que eu penso a meu respeito, né? E há o que as pessoas pensam sobre mim, né? Às vezes tem pessoas que querem transmitir uma imagem, mas não vivem aquilo que fala, então e aí constrói-se uma incoerência, onde eu digo eu sou um homem de Deus. Aí a sociedade olha e diz não, você não é homem de Deus. Eu sou uma bênção. Aí sua família diz não, você não é uma bênção. Por quê? Porque há uma incoerência. Davi, ele estava cuidando das ovelhas, e enquanto ele cuidava das ovelhas, os funcionários de Saul apresentavam características de Davi louváveis. Olha o que diz no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Um dos funcionários respondeu: Conheço, conheço um dos filhos de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente. Guerreiro valente? Alguém olha para Davi, ele cuidando de ovelhas, mas já era chamado de guerreiro valente. Por que guerreiro valente? Porque nas circunstâncias da nossa vida, por mais que vivamos em situações diferentes, nós precisamos ser valentes guerreiros. Então, no contexto de Davi, de cuidar de ovelhas, ele se deparava com situações que, para vencer, ele precisava ser um guerreiro valente, precisava enfrentar um urso, precisava enfrentar um animal feroz. Então, ele enfrentava, mesmo sendo pastor de ovelhas, ele não fugia, ele não abandonava as ovelhas, não é? Então, e continua dizendo, guerreiro valente, que sabe falar bem. Então, o fato de ser um guerreiro valente não tornava Davi uma pessoa bruta. Ele sabia falar bem, ele sabia conversar, ele sabia trazer uma sugestão, ele sabia o seu momento de falar. Então, eu queria dar uma pausa aqui no meu comentário para reforçar que servir com excelência não se resume ao fazer e não viver. Servir com excelência é buscar viver e servir com excelência. Muito bom porque a sua abordagem vai tratar justamente a questão prática na vida do próprio rei Davi, né?
Por que é importante dizer isso, a questão prática? Porque nós sabemos que existe um Davi antes e depois do seu, da sua, vamos dizer assim, chamada e vocação. Aí aqui a gente tem que entender, professor, o que seria, o que a lição vai tratar aqui, nesse tópico do número primeiro aqui, ela vai tratar, e isso aqui tem que ficar bem claro para os professores, que como nós estamos aqui para ajudar em subsídios, nós não vamos comentar a própria lição, mas é importante frisar que nessa lição aqui, no tópico primeiro, ela vai trazer 8 características do que seria Davi, que podemos até dizer que ele tinha isso como dons naturais. Então aqui é importante deixar bem claro e, e deixar bem claro na classe que quando tratamos desse assunto em si, do assunto do rei Davi, e agora entrando também na questão relacionada à própria, o que seria esse servir, essa excelência no servir, esse serviço, né? Deixando bem claro uma coisa que lembrei aqui, antes, porém, né? Que de adentrar nesse ponto, que no capítulo do texto bíblico em classe vai trazer Davi como pajem de armas, no versículo 21, assim Davi veio a Saul e ele esteve perante ele e amou muito e foi seu pajem de arma. Em algumas outras traduções tem Davi como escudeiro, que era o escudeiro ou pajem de arma, professor, era aquela pessoa que acompanhava o rei ou então alguém que era especialista na função, em especial o rei mesmo, de fato, era alguém que acompanhava esses guerreiros, né? E carregava junto com ele, né, as suas armas militares. Ele levava para as campanhas militares. E era muito próximo daquele guerreiro. Geralmente ele se tornava até um guerreiro com ele, né? Então é importante frisar isso aí, porque mostra que Davi estava bem próximo mesmo, e de Saul. E estar bem próximo pelo fato também dele ter vinha e atormentava Saul. Lembrando que esse mal aqui da parte do Senhor não era Deus mandando assim, olha, vai lá, era a vontade dele, não. Da parte do Senhor, porque o texto hebraico, você tem que entender o texto hebraico pela cultura também hebraica. Certo? E de que, na mente deles, como nós sabemos, Deus não tem inimigo. Então não há mal. Assim, professor, não há mal assim que Deus ele seja um inimigo contra Deus. Não, Satanás é apenas alguém que afronta os servos de Deus e tal, mas ele não é páreo para o Senhor. Então Deus não tem um inimigo. Satanás não é inimigo de Deus, é inimigo do povo de Israel, é inimigo do mundo, é inimigo da igreja. Né? Lembrando isso aí. Então o espírito mal da parte de Deus era apenas a permissão que Deus dava. Lembrando isso. Não era Deus que mandava, olha, demônio, atrapalha ele. Não. O Satanás foi, por causa da desobediência de Saul, e o que ocorre? Com a desobediência vem o mal. Uma vez que a desobediência traz o mal, o mal entrou na vida de Saul através daquele espírito mal que chama da parte do Senhor pela sua permissão, porque estou dizendo isso, lembrando, frisando, por causa da forma, a estrutura hebraica de se escrever. Eles não vão dizer assim que Deus mandou, Deus fez, não. Se tudo estava no controle de Deus, a mente deles parte dessa forma. Se tudo estava no controle de Deus, isso significa dizer que tudo que ocorre, de certa forma, teria uma autorização, ou como nós chamamos aqui, permissão do Senhor, claro, né? Agora, lembrando que nós estamos aqui diante de situações que tudo depende também das nossas vontades, né? De aceitar, de rejeitar, tudo isso é importante falar, né? Então, a lição, professor, vai trazer justamente essa questão aqui. E por causa desse problema do espírito mal indo para cima de Davi, aparece Davi como músico aqui, justamente com a habilidade que ele tinha, a habilidade de cantar, né? Então era músico, ele era admirável, ele era valente, ele era animado, ele era guerreiro, era ponderado nas palavras, era educado. E mais importante, a lição fala, que no caso aqui são 8 características, ele era o quê? Ele era, mais importante, ele era com, o Senhor era com ele, a lição diz, o Senhor era com ele, né? Se o Senhor era com ele, isso significa dizer que Davi, antes mesmo de ser chamado para ser rei, o Senhor já estava com ele, professor. Exatamente, professor Tonel. E diante da sua fala, que eu achei muito, muito importante, eu comecei a visualizar o contraste que havia. Imagine Saul e Davi caminhando juntos, mas cada um mantendo a sua identidade. Saul não contaminou Davi, porque há pessoas que pensam que Isso para aí, manter-se professor, incontaminado tem isso aí que é importante, fugir, né? professor. É importante essa sua fala de que Saul não contaminou Davi. Davi não entrou, né, nos pecados de Saul. É importante. E- Continue. Exatamente. E um outro ponto aqui é que, sobre a questão do espírito mal, nós observamos que esse ponto é muito importante também de ter cuidado no entendimento, para não imaginar o seguinte: o espírito maligno sentado, desocupado, e Deus chega e diz: Olha, já que você está sem fazer nada, vá lá perturbar Saul. Não é É. assim que funciona. O espírito mal está ao derredor a todo tempo, tentando atingir a vida de uma pessoa. Mas ao redor está Deus protegendo.
Deus está protegendo e o inimigo tentando atingir. Quando a pessoa ela se afasta de Deus, Deus permite essa pessoa ser atingida. O que não acontecia com Davi. Davi, ele estava na proteção de Deus e em comunhão com Deus, buscando ser agradável a Deus. Em todo tempo havia espíritos malignos tentando atingir Davi, assim como havia tentando atingir Saul. Mas quando Saul afasta-se e começa a andar por caminhos contrários à vontade de Deus, ele começa a perder e Deus permite que isso aconteça. Né? É a realidade das pessoas que se afastam de Deus. Elas perdem a presença de Deus e a proteção que nós temos é por conta da presença de Deus. Não tem como uma pessoa ela está guardada em Deus sem viver em comunhão com Deus, sendo inimiga de Deus. Deus dando orientação e você fazendo o contrário. Então Deus permite que o mal lhe sobrevenha. É verdade, de fato. E como você havia dito aí, de fato, tem que ficar bem claro isso para que as pessoas não pensem que Deus vai estar enviando espíritos e como seria o espírito está lá procurando o que fazer, vai ali perturbar alguém. Porque a função de Deus não é essa, né? Essa é a função do mal, né? Então, professor, partindo desse princípio, desse personagem histórico Davi, como falamos, né? Que, como falei, um dos maiores achados históricos é a chamada Estela, pedra, na verdade, né? De Teladã, né? Essa pedra comemorava, relembrando, né? É uma pedra comemorativa, né? Que é uma das maiores evidências, apesar de ter outra também, de Tela Massa. É o nome de outra estela, que faz referência, assim, um pouco de longe, mas alguns arqueólogos dizem que, de fato, faz referência ao rei Davi. Então, primeiro esse personagem histórico, rei Davi, e eu vou só pegar aqui, professor, onde está escrito aqui, mais ou menos, só para o pessoal se citar um pouquinho, é, nessa estela, está escrito assim, para você ver como faz referência a Davi. Eu matei Jorão, filho de Acabe, rei de Israel. Matei Acasias, filho de Jeorão, rei da casa de Davi. Onde aparece o nome Beit Israel, Davi. Rei de Israel, casa de Davi. Ou seja, você observa que aqui está claramente mostrando essa questão primeiro histórica, né? Histórica do rei Davi. É, lembrando que você, como você disse, também aí deixou bem claro aí, nós devemos fazer aqui um paralelo das características do próprio Davi. A partir desse princípio, desse personagem histórico, o chamado Rei Davi, nós entramos numa das situações importantes que a lição trata, é justamente do que chamamos aqui de vocação, né? Vocação. Porque assim, como nós falamos aqui no início, existem questões que são disposições, predisposições. O aluno aí, ele nasce, às vezes, com uma predisposição. Na verdade, você nasce é, não tão perfeito, né? Mas você não está tão contaminado pelo pecado, então você tem predisposições que vai ser influenciado pela cultura, vai ser influenciado pelo seu redor. Não que isso venha atrapalhar, ou entramos aqui na questão filosófica de que o homem é corrompido pelo seu meio, nada disso, hein? Nada de Jean-Jacques Rousseau aqui, nada disso. Aqui nós estamos falando a respeito do mal que o cara, você cara jovem, você adulto, é, você até adolescente que está nos assistindo aqui, você professor, você tem uma natureza caída. Se ela é caída, ela tem uma certa tendência para o que é errado. Então, mas essa natureza, mesmo que caída, ela não foi corrompida totalmente, né? Nós temos uma depravação, nós somos corrompidos, porém, nós temos a imagem de Deus, de forma arranhada, vamos assim chamar, como os teólogos chamam, né? De forma arranhada, mas nós temos a imagem e semelhança de Deus ainda em nós. Então, nós temos disposições naturais, outros chamam de dons, mas chamamos de disposições naturais, que seriam aquelas vocações predispostas a alguma situação. O que eu estou dizendo, pode ser influenciado pela família, pode ser influenciado pela sociedade, que nos atrai para fazer com que aquela situação que eu tenha mais vontade de praticar, como no lado profissional, né? Então eu adquiro um conhecimento, eu adquiro conhecimento prático numa faculdade, numa escola técnica, junto com a chamada vocação, eu vou adquirir uma especialização e isso faz com que eu melhore em certas habilidades que eu tenho, professor. Então, por isso que o autor da lição, na chamada interação, ele trata sobre esse assunto. Ele vai dizer justamente que nós devemos conscientizar os alunos acerca da necessidade de nos prepararmos, primeiro, preparação, buscando o aperfeiçoamento das competências para as vocações. Ou seja, eu tenho uma vocação, às vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu preciso apenas que alguém me ajude a mim, ou um professor mesmo pode estar olhando um aluno, ele observa que ele tem uma vocação, ele tem um chamado para alguma coisa, e isso, quem tem o Espírito de Deus, Deus vê nele. Não foi diferente para Davi. Nós estamos tratando aqui de vocações naturais e questões também que vêm sobre o sobrenatural.
Você pode adquirir uma vocação através de um curso, uma academia, mas também você pode, no caso aí, só aperfeiçoar a vocação. Corrigindo, não é adquirir a vocação, mas aperfeiçoar a sua vocação. Mas, mesmo aqueles que não têm vocação, ele pode se dar bem em uma área apenas pelos estudos. Mas quando você coloca em prática a sua vocação, é isso que a lição está querendo trazer aqui à tona, quando você coloca em prática a sua vocação, você faz algo e gosta daquilo que você faz. Não é simplesmente fazer por obrigação, por ganhar dinheiro e tal. Isso falando secularmente. E quando trazemos aqui para uma vocação sobrenatural, nós observamos que a autora da lição vai dizer, como já frisei aqui, tem 7 características que combinam com a oitava, dizendo que Davi, primeiro, o Senhor era com ele, mas ele era um guerreiro, ele era animado, ele era valente, admirável. Ou seja, ele era educado, tanto é que ele compôs salmos. Aqui diz, fala a respeito dos salmos, a respeito da sua excelência, os salmos que Davi edificou, isto é, escreveu, né? Que são, na verdade, louvores. Então, isso partindo, professor, aí dessa vocação, essa predisposição de ser alguma coisa. Em Davi, nós observamos isso, porque antes dele ser rei, a sua coragem fez com que ele matasse, vamos chamar aqui de estágio, ele estagiou lá no deserto com as ovelhas, matou urso, leão, não foi assim? Então, ou seja, a sua vocação, a sua predisposição de agradar a Deus e proteção, como um pastor de ovelha que era, aquilo ajudou quando ele foi ser rei, quando ele teve um patamar maior, quando ele cresceu na chamada escala social, quando ele cresce na chamada escala social, que se torna rei, aquilo que ele já tinha, ele foi aperfeiçoado por causa de quem? De Deus, professor. E a lição chama isso, no segundo tópico aqui, de excelência de Deus em nós mediante sua presença. Exatamente, exatamente. Um ponto que eu queria também destacar, que eu acredito estar alinhado com o que o irmão acabou de comentar, é a questão de servir a Deus com excelência, é servir a Deus também com inteligência. Nós observamos no Salmo 40, primeiro vamos para o Salmo 101, né, no verso Hum. 2, diz assim: Portar-me-ei com inteligência no caminho reto. Salmo 47, versículo 7. Pois Deus é rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Por que eu estou dizendo isso? Você está com um violino, um instrumento musical, um violino em sua mão. Você sabe que ele foi feito geralmente de madeira. Mas eu pergunto, essa madeira, ela tem origem qualquer árvore? Ou existem árvores específicas que são mais apropriadas para se produzir um violino? Assim somos nós. Nós precisamos observar a nós mesmos. Nós precisamos ser críticos conosco, né? Nós precisamos observar o que estamos produzindo, se estamos produzindo bem, se precisamos mudar nosso caminho, nosso direcionamento, para que a gente possa entender se estamos servindo com excelência. Às vezes somos um bom professor para uma faixa etária, para uma outra faixa etária, nós Isso. não temos um rendimento tão bom. Então, essa análise, saber ouvir, né, as pessoas, saber ouvir os comentários, né? Davi, ele ia para onde o Senhor direcionava, mas ele precisou estudar para aprender. Não se toca. Davi não estava deitado e veio uma luz sobre ele, e quando aquela luz saiu, ele já estava tocando. Não. Davi esforçou-se, buscou. No início foi difícil, foi complicado, mas cada etapa da vida de Davi, cada dia que se passava, esses dias eram aprendizados em Davi. Então, Deus foi preparando Davi, Deus foi trabalhando Davi, Deus apoiava o esforço de Davi, porque tudo que nós alcançamos é a graça de Deus na nossa vida, né? Então, às vezes nós olhamos para um objetivo, que é uma coisa muito boa, mas não percorremos o caminho até o objetivo. As coisas não vão acontecer, né? Eu lembro, né, até um pouco engraçado, quando eu cheguei para um amigo meu e disse: rapaz, eu queria muito tocar piano. Aí ele disse: não, Bob, você não quer tocar piano. Porque se você quisesse tocar piano, você estaria estudando, você estaria indo atrás. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. O que eu quero, É. de fato, só é realmente o que eu quero quando isso é convertido em atitudes, né? Então, Davi, ele sabia o momento de falar, ele não era inconveniente, ele estava ao lado de Saul. Saul muitas vezes com aquela postura errada, mas Saul se agradava de Davi. Saul queria Davi perto, né? Porque às Isso. vezes o que atrapalha o nosso serviço a Deus
é a nossa postura, né? Agir de forma inconveniente, falar de forma inconveniente. Às É, vezes você tem se torna muito a insuportável, né? oferecer. Exatamente, você tem muito a oferecer, mas perde grandes oportunidades. Então, servir com excelência é buscar ter uma postura, uma vida que seja uma bênção diante de Deus e diante dos homens. Observe que quando a Bíblia fala de Samuel, diz que ele crescia diante de Deus e diante dos homens, né? Sempre essa questão, diante de Deus, diante dos homens. Porque servir a Deus não é olhar para Deus e esquecer todos que estão perto de você. É tanto que Jesus diz, olha, chorai com os que choram, né? Participe, Uhum. e assim nós seremos e serviremos ao Senhor com excelência. Verdade, importante, importantíssimo sua colocação pelo fato de que a pessoa tem que saber fazer uma distinção. O ser humano, eu e você, os jovens agora que estão adentrando aí na fase mais adulta, tem que saber fazer uma distinção, que hoje é uma coisa, amanhã é outra. Às vezes você é inconveniente, achando que porque eu sou é a verdade, não, aí quer desfazer de todo mundo, né, achando que só ele tem a palavra da verdade, e não é bem assim. Então tudo tem que ser o quê? Analisado, tudo tem que ser discutido, inclusive. E aqui, na lição, ela mostra no terceiro ponto também, e nós já estamos já indo para o fim aqui da lição, tá? Boa conversa, né, pastor Moab? Mas temos que acabar. Mas aqui, para resumir, nós observamos que o principal, vamos dizer assim, agente na vida foi justamente o Espírito de Deus na vida de Davi. Porque se não fosse o Espírito de Deus, desde 1 Samuel capítulo 16, né, que diz que a partir daquele momento da unção, o Espírito o tomou, né? Tomou posse de Davi, ou seja, encheu a Davi. Note, como nós falamos aqui, anteriormente, Davi vamos dizer assim, Davi não se tornou crente depois daquele momento, não. Hipótese nenhuma. Davi era um homem crente, um jovem cristão, cristão, um jovem crente, antes mesmo de ser ungido rei. Não era nem propósito de Davi ser rei, mas olha onde Deus nos coloca. Deus nos eleva para situações e patamares, né, excelentes quando nós estamos em sua vontade. Deus fez isso com Saul também, só que Saul, quando chegou ao poder, o poder subiu à sua cabeça. E aqui Davi não, Davi continuou na sua presença, sendo temente a Deus, quando errava, buscava o arrependimento, né? Buscava o arrependimento. E lembrando que a missão que Davi tem, a lição vai falar aqui, professor, era difícil, muito difícil. Que primeiro era consolar o rei nas suas perturbações. E depois ainda ser rei futuramente, né? Um rei nem apuros, como a lição vai falar aqui, né? No, vai falar sobre a ruína de Saul, a ascensão de Davi, que chegava para Israel, ou seja, e não foi nada de um dia para a noite, não é porque foi Deus que chamou ele, professor. Uma coisa tem que ficar clara aqui, e as coisas vão acontecer da noite para o dia, não. Demora tempo. Davi primeiro foi rei em Hebron, 7 anos, a escritura diz tal. Passou um tempo considerável para que Davi ele se tornasse rei, professor. Então, professor, estamos chegando já ao fim. De uma forma geral, suas considerações finais, né? Lembrando que a habitação permanente do Espírito, como a lição fala, aí ele vai citar a 1 Coríntios 3, 16, 17, em nós, que manda que cada um de nós sejamos cheios, é que faz com que prosperemos. Então, a lição para o cristão e a sua espiritualidade atualmente falando, é deixar que o Senhor Deus encha, porque ser cheio de Deus é ser guiado por Ele, professor. Exatamente, eu queria até unir, né, o tópico 2.3 com o 3.3, né, onde Hum, tenho aqui conduzido pelo Espírito e a difícil missão, né? Quando nós olhamos o reinado de Saul, nós percebemos um reinado que não glorifica a Deus na postura de Saul. E Davi era alguém temente ao Senhor. Então, é fácil de deduzir que Davi observava muita coisa e não concordava, não é? Não concordava. E Deus usa Davi para construir um reinado totalmente diferente ao reinado de Saul. Então, Davi estava presente no reinado de Saul, mas ele espera o momento dele, ele espera Deus colocar na situação certa. É tanto que você não vê Davi como um inimigo de Saul. Davi, ele busca e ele respeita Saul. Então, mas qual é o segredo disso tudo? O segredo está aqui, olha, conduzido pelo Espírito. Quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, Deus trabalha em nós, nos dando sabedoria, nos dando temperança. Olha o fruto do Espírito Santo. Olha o que o Espírito Santo produz em uma pessoa.
nos dá paciência, né? Nos dá força. Então, quem é conduzido pelo Espírito Santo vai enfrentar adversidades, vai enfrentar situações complicadas, mas você está com o Espírito Santo, você está guiado pelo Espírito Santo, você está cheio do Espírito Santo, né? Então, nessa jornada do cristão, guiado pelo Espírito Santo de Deus, no momento certo, tudo vai acontecer. É o que diz lá em Eclesiastes, né? Para todo o propósito de Deus, existe um tempo e existe um modo, não é de qualquer jeito, não é a qualquer momento. Então, Deus é glorificado na vida de alguém que teme a Ele, porque essa pessoa é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Sim, professor. Estava esquecendo um ponto importante, que aí eu passando aqui na lição, aqui logo no tópico 1, que é importante nós falarmos aqui, coisa de 2, 3 minutos, né? Dois não, 1 minuto a gente acaba aqui. É só uma questão que nós chamamos aqui de crítica textual no Antigo Testamento. Por que é importante nós falarmos sobre isso? Isso é um termo técnico, crítica textual no Antigo Testamento, é para identificar os textos antigos no Antigo Testamento, algumas variações, o que alguns chamam de contradições, né? E a gente tenta isso responder, porque como, a lição vai falar que Davi era o filho mais novo de um total de 8 filhos, né? 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 12 ao 16, vai tratar e esse texto aqui vai estar justamente em primeiro livro de Samuel, cadê? Capítulo 17, versículo 12, né? A lição vai tratar também sobre isso, né? Mas é um ponto importante aqui de tratar porque no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12 ao 24, vai estar justamente mostrando, as escrituras está dizendo que Jessé tem 8 filhos, em especial o versículo 12, né? Jessé tinha 8 filhos. Só que quando nós chegamos aqui no livro de 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 12 ao 16, vai relatar a família de Davi e vai falar a respeito que Davi era o sétimo. E não fala mais e tinha mais 2 irmãs, né? E Davi era o sétimo dos irmãos. Aí parece que está tendo uma contradição, né? E é importante frisar isso aqui, porque pode ter um aluno que venha na classe perguntar, ou então, até testando o professor, e o aluno também aqui, ele pode utilizar isso aqui, porque alguém, o opositor, o encrenqueiro, né, aí no mundo também, ele pode querer trazer uma suposta contradição na Bíblia Sagrada. Mas aqui há 2 ou 3 situações que nós podemos responder de forma bem tranquila. A primeira é que o texto eles não podem estar se contradizendo. Por quê? Porque nós não estamos levando em conta aqui a primeira situação, e em especial no livro de 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 12 em diante, ele não vai estar se contradizendo, porque o povo antigo, nem sempre eles colocavam, é a primeira explicação, nem sempre eles colocavam a lista, né, de descendentes ou ascendentes seus, ascendentes, né, seus, eles colocavam em uma ordem prioritária, não, às vezes omitia um, omitia outro, certo? E uma outra situação também é pelo fato de que se aquele ascendente, aquele parente, não tivesse filhos, geralmente ele não era contado na linhagem. Era uma explicação, né? Uma segunda explicação vai estar no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 27, versículo 18, vai falar de um homem chamado Eliú, que diz que eu vou até ler aqui, sobre Judá e Eliú, dos irmãos de Davi. Ou seja, Eliú não aparece na lista, lá em 1 Samuel, isto é, na 1 Crônicas, capítulo número 2, não aparece na lista. Apesar de que o opositor vai dizer que Eliú seria Eliabe, é uma variação para o nome Eliabe. Aí a resposta é o quê? Nós temos uma versão Peshita, a Peshita, justamente, a Peshita é uma versão, tá aqui ela, a versão siríaca, né? A versão aramaica siríaca é uma versão, ou seja, uma tradução do texto hebraico. O texto hebraico que temos aqui, que está nas nossas Bíblias, ela é do ano 1000 depois de Cristo. A Peshita ela vai ali, engloba o ano século 3, século 2, até o século 4 depois de Cristo, ou seja, é antigo, mais antigo. Temos a Septuaginta, que é mais antiga ainda. A Septuaginta, ela vai concordar nessa parte aqui com o texto hebraico. Só que a Peshita é uma tradução de um texto hebraico. E ela traz justamente que Davi era o oitavo, porque ela coloca na sequência, eu vou até ler aqui, 1 Crônicas, capítulo de número 12, né? Cadê 12, 12, 12 aqui? 1 Crônicas 2, eu estou no capítulo 1, versículo de número 15. 14 e 15. Natanael o quarto, Radai o quinto, Ozen o sexto, Eliú o sétimo e Davi o oitavo. A versão aqui justamente vai trazer esse Eliú como sendo um dos irmãos de Davi. Outros intérpretes dizem que Eliú era um parente, porque a tradução pode ser dessa forma. Ou seja, aqui nós já observamos que não há uma tradução, é apenas variações. Nós temos aqui, vamos chamar assim, pode ter sido na hora da redição da tradução, essa palavra ela se perdeu com o tempo. Então tudo isso tem que ser analisado. Então não é uma coisa para nós tratarmos aqui, né? Assim, é só para um alerta que, se você pesquisar, você vai encontrar essas respostas para justamente não ser surpreendido no dia da sala.
Estamos aqui, meus irmãos, chegamos ao fim de mais um podcast EBD em síntese. Essa é uma satisfação nossa estarmos aqui juntamente com vocês, esperando você na próxima. Que o Senhor Deus abençoe. Professor Moab, a paz do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a Amém. todos. Amém. Te damos graças, Senhor, por mais uma oportunidade no nome de Jesus. Amém.